Fala, aluno, tudo bem? Cansado de mim? Ou cansada de mim? Manutenção não é fácil não, hein? Mas agora vai vir um elemento mais suave, se é que podemos dizer assim, um subelemento dentro de manutenção, né? Quando eu falo manutenção, às vezes, eu me refiro a instalações, equipamentos e utensílios. Vou falar de iluminação. E o que a gente vai aprender nessa aula? Bom, a gente vai aprender para que serve o controle de iluminação. A luz dentro de uma fábrica de Poá, ela serve para quê? Faz essa pergunta aí filosófica, para que eu preciso da luz? Professor, é óbvio, para ver as operações. Sim, para ver se elas estão sendo feitas corretamente, se não tem sujidades, possibilidade de contaminação, coisa que você só vê com o olho. Às vezes também você usa o dedo, você usa o olfato, tal, mas nada substitui os olhos, né? Então a luz serve para isso, mas a luz às vezes traz problemas, e nós vamos ver que problemas são esses. Vamos lá? Então, iluminação. Para não perder costume, ou para criar esse costume, já que é o segundo, vamos para a hora do case, tá? Então eu vou apresentar para você um caso prático aqui, já para aguçar a sua curiosidade. Você chega numa sala de guarda de embalagens secundárias. Isso aqui são caixas de papelão que serão montadas. Elas chegaram do fabricante, estão aqui acondicionadas e estão desmontadas, esperando serem retiradas daqui e levadas até a sala de embalagens secundárias e serem montadas. Compreendeu? O que você vê aqui de errado? Olha, eu tenho uma luz, eu estou falando de iluminação, deve ser isso que o professor está querendo chamar a atenção, correto? Sim. Qual é o problema nessa imagem? Tchan, 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 da pausa. Tchan, 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 tchan. Olha, professor, está muito amarela. Não, mas isso pode ser problema na foto, certo? Também concordo, essa lâmpada quase não se usa mais, mas a gente encontra essas raridades. Mas você concorda que essa lâmpada de vapor, não sei se é sódio ou mercúrio esse negócio, ela é de vidro e ela esquenta, porque ela é uma luz de filamento. E esse vidro pode quebrar e os estilhaços podem entrar em contato com as embalagens secundárias. E as pessoas que manipulam podem se ferir, ou esses vidros podem ser transportados até a área de embalagem e ir com o produto acabado para o consumidor, certo? Certo, risco moderado, gravidade moderada. Mas isso aqui, se a empresa usa essa daqui, ela pode às vezes usar isso daqui na sala de fabricação de produto. Já imaginou isso aqui quebrando e os estilhaços caindo na massa do queijo ou na massa do presunto? Legal? Não, não é. Então iluminação é importante? Sem dúvida nenhuma. Então vamos, já que agora vimos que iluminação é importante e que tem que ser bem monitorada para não dar problema, vamos a ela em si. Então, gente, fundamental para processos, limpeza e inspeção, certo? Não tenho o que questionar. Não vou nem inventar moda. Quantidade é diferente de qualidade luminosa. Às vezes você tem uma quantidade de luminárias muito intensas, ou até mesmo janelas, só que as janelas estão sujas. Opa, PPHO! Olha, não está dando transparência suficiente. Ou as lâmpadas são de uma potência muito reduzida e mesmo um grande número de lâmpadas dá o quê? Sombra! O que você quer evitar dentro da sua empresa quando você pensa em iluminação? Sombra. Você não quer sombra em lugar nenhum, é igual estádio de futebol de noite, quando tem jogo, claro, tá bom? Protetores contra estilhaçamento, é aquilo que a gente falou no exemplo. Quando ela não for de LED e aquela superfície não for a que faz a amplificação e a distribuição dos raios luminosos, não for de um material que não possa ser quebrado, você tem que ter um protetor contra estilhaçamento. Hoje em dia é cada vez mais raro, mas pode ter uma lâmpada daquela. A luz artificial, ou seja, que não é a natural, não é uma janela, não é uma telha transparente, não deve causar distorções. De que adianta você ter luzes, lâmpadas de alta potência, se elas modificam as cores dali, dos processos, dos produtos? Está errado. E luz natural sempre deve ser preferida à luz artificial, tá? Aqui um exemplo, olha, tem até telha transparente aqui, que bom, uma sacada boa, barata e muito útil, ok? E o que é indispensável para você quando você for
escrever o elemento iluminação, o subelemento iluminação, como quer que chame. Primeiro, você tem que... A gente não fez essa descrição na manutenção dos equipamentos, utensílios, blá, 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 blá. Você tem que descrever os elementos luminosos por seção do estabelecimento, por área de inspeção e, se tiverem, unidades de inspeção. Ah, professor, mas eu não posso... O que você me recomenda? Porque a gente não ia descrever isso aí na manutenção. O que eu recomendo? Redundância. Primeira e única vez que eu vou pedir redundância para você. Você vai citar tudo na manutenção. Tudo, até os elementos luminosos. E aqui, na iluminação, você vai colocar somente os elementos luminosos. Bacana, show de bola. Descrição da intensidade luminosa por seção e por equipamento. Já que você vai citar uma lâmpada, quantos watts de potência? Quantos lux? Eu não sei qual é a unidade de lux que você está acostumado ou que o fabricante dispõe. Ou seja, quantos metros quadrados e qual a altura que ela deve ser disposta, que ela consegue iluminar. E o ambiente inteiro? E outra, tem sombra? Você tem que ver isso na prática. E a exigência que você tem, o controle de qualidade exige que tenha uma intensidade em qualquer ponto daquele ambiente ou daquela área ou daquela unidade que contenha pelo menos tantos lux, tantas unidades luminosas, ok? Beleza. Então, vem cá comigo para novamente a gente chamar a atenção. Isso acontece demais. Então, ó, elementos luminosos, ou seja, quantidade é diferente de qualidade. Então não adianta nada você ter muitos elementos, principalmente artificiais, se eles não proporcionam intensidade adequada, gerando sombras. Às vezes você tem muito numa parte do ambiente, de um lado, mas não tem do outro. O que vai acontecer? Sombra. A gente não quer sombra quando a gente pensa nesse elemento de inspeção. Beleza? Bom, e durante a inspeção, novamente não vamos perder esse hábito, sempre eu vou nessa dinâmica, com cada elemento, o que você, monitor de qualidade, que está lá na prática, vai atentar. As perguntinhas básicas. A intensidade luminosa está sendo suficiente nas diferentes áreas de trabalho? Porque às vezes você chega num ambiente que não exige tanto. Quer ver um exemplo? Numa desossa, na sala de desossa, ou na insensibilização, estou falando num frigorífico. Qual precisa de mais luz? A desossa, sem dúvida nenhuma. Os elementos cortantes que estão ali, é mais por segurança até do próprio colaborador, são muito mais presentes do que, por exemplo, uma sangria. Isso não quer dizer que na sangria tem que ser um breu. Na insensibilização, perdão, tem que ser um breu, ok? Mas, então você tem que fazer o comparativo não entre sessões, mas para as operações que estão sendo realizadas naquela área ou unidade de inspeção. Show? Está havendo uma distribuição correta dos elementos luminosos? Está tendo janela suficiente? Porque às vezes a empresa investe em iluminação artificial, mas tem uma parede ali que poderia ter uma janela e nada atrapalharia. Pelo contrário, traria muitos benefícios. É uma ideia. Não adianta você ter olha só, você tem protetores contra estilhaçamento, ou mesmo as fontes luminosas, os agentes iluminadores, que com uma alta potência, mas eles estão sujos. Não vai adiantar nada. Então, integridade de protetores, limpeza desses protetores e dessas lâmpadas e potência desses elementos iluminadores. Então não adianta, então é uma combinação. Tem que ser potente, tem que ser seguro e tem que estar limpo. Sugestão agora, tá? É uma sugestão para você começar a ver se um ponto de partida. Então, se no seu estabelecimento tem unidade de refrigeração e estocagem e ambientes em limpeza, tá? Ou seja, que estão passando, por exemplo, naquele momento não está tendo operação, está em limpeza, eu recomendo pelo menos 110 lux. Quem vai poder falar essa intensidade? Existem aparelhos chamados luxímetros e existem também outros aparelhos que eles regulamentam, eles avaliam, estimam a intensidade luminosa de um determinado ambiente. Então, eu recomendo 110 lux pelo menos para esse tipo de ambiente. Chame o técnico, alguém que entenda do assunto. Geralmente o pessoal de manutenção vai conseguir fazer essa conversão para você. Às vezes 110 é pouco, mas já é um ponto de partida, porque às vezes você vai para 55, vai para 60, vai ficar muito baixo. Então eu recomendo pelo menos 110. Para salas de manipulação e nos currais para antemortem, ou seja, que é um crescente, aqui eu preciso de mais luz. Então eu pelo menos 220 lux. Agora, se são pontos de inspeção, o que são pontos de inspeção? DIF,
né? Quem é da área de carne sabe que é o departamento de inspeção final, ou linhas de inspeção, num laticínio, por exemplo, pasteurizador, né? Embora ele fique num ambiente geralmente mais externo, então tem mais luz natural. Nos pontos críticos de controle do APPCC, que a gente vai abordar especificamente no elemento, numa ovoscopia, então naquele ambiente de ovoscopia dentro de um entreposto de ovos, ou numa mesa que é para a gente verificar presença de vermes, plateumintos em pescado, né, na musculatura de pescado. Eu recomendo aí pelo menos 540 lux, tá? Porque a segurança é indispensável. Não só segurança alimentar, mas às vezes também no ambiente, como eu falei, na desossa, em que às vezes você precisa de muita luz para evitar problemas com insegurança ou com acidentes de trabalho. Então não só pensando no produto, mas também naqueles colaboradores que ali militam. Beleza? Tá. Frequências de inspeção, professor. Agora vamos com as ferramentas de inspeção, aquelas 3. O monitoramento, eu acho que semanal tá bom, tá? Diário não há necessidade. Semanal, o que você vai verificar nisso daí? Você vai verificar a limpeza, a integridade, a gente vai ver as planilhas. Calma. Verificação documental, diária, não preciso nem falar mais. E a verificação local, recomendo, toda uma recomendação, tá, gente? Quinzenal, porque eu acho que isso daí dá um norte para você começar, principalmente você que não tem contato ou experiência com isso. Show! Vamos então para as nossas planilhas? Então agora vamos para uma planilha de controle de luxagem. Eu que chamei esse nome, tá? Você poderia chamar de planilha de potência luminosa ou intensidade luminosa. Vamos então abrir essa planilha para a gente ver como é que tá? Lembrando, ela está no seu material complementar, ok? Vamos lá? Então, aluno, dá só uma olhada aqui nessa planilha que eu preparei. Olha, de novo, o código dela, PL de planilha, você pode chamar do que você quiser, 02A, tá? Então, frequência semestral. Eu não vejo necessidade de você mensurar capacidade de iluminação com uma frequência maior do que essa. A não ser que haja alguma reforma, ampliação, e aí você modificou estruturalmente, ou comprou muitos materiais, adquiriu materiais que vão fazer sombra. Do contrário, você pode até ampliar, isso aqui pode ser até anual. Mas vamos lá, semestral. Então aqui tem a data, que você vai colocar a data, e aqui tem a área. Então eu estou dando um exemplo aqui de novo de um frigorífico, tá? De suínos, no caso aqui. Né, o nosso IFOP educacional faz de conta que é uma empresa, e não importa isso, você vai usar isso daí para, seja laticínio, entreposto, etc e tal, viu? Vai usar a mesma coisa. Você vai colocar área, você pode colocar área de inspeção, você pode colocar só área, setor, não importa. A gente sabe que isso aqui é uma área de inspeção. E subárea, pode chamar de subárea, unidade de inspeção, como você quiser. Eu chamei isso aqui de nomes diferentes de propósito, que é para te dar essa liberdade. Não existe esse engessamento, volto a dizer. Essa disciplina foi feita para ser um coringa. Não vai mudar nunca, tá? Porque produto de origem animal é produto de origem animal. E os processos são sempre os mesmos ou muito correlatos. Então aqui, vamos dar um exemplo. Então na armazenagem, você tem aqui cada setorzinho, cada subárea, cada unidade e a intensidade luminosa mínima. Aqui você fechou 110. Então você, nessa data tal, foi lá com o aparelho adequado, com a metodologia adequada e mensurou na câmara de sequestro. Esse resultado aqui, galera, eu vou até chamar para você, ó. Vou deixar o cursor aqui em cima, ó. Esse aqui, ele pode ser uma média. Porque a câmara de sequestro, ela tem, por exemplo, essa câmara de sequestro é lá do DIF, tá? Lá do Departamento de Inspeção Final. Pode ser qualquer ambiente, mesmo que você não seja de carne, você não pode... não sei o que é DIF, professor. Não, é uma salinha lá que você coloca um ambiente que você coloca as carcaças que estão sob julgamento ainda da inspeção para avaliação com mais critério depois, tá? Então, nessa câmara de sequestro, você quer 110. Mas só que a câmara, ela é 3D, ela tem vários espaços, vários cantos. Então, você pode fazer uma média se você não identificar a sombra. Gente, isso aqui é quando você não identifica a sombra. Porque se você identifica a sombra, já é uma não conformidade. Isso tem que ser corrigido. Tá? Não vem para essa planilha, que essa planilha é só questão de luxagem nos pontos. Você pode colocar nos pontos mais que tendem a ser mais escuros e colocar o resultado, ou fazer uma média entre eles, desde que não haja sombra. Nessa coluna você vai pôr CONC. Adivinha o que é?
C de conforme, NC de não conforme. Se você identificar, vamos supor que 95 lux na câmara de sequestro de média, quer dizer que está abaixo de 110, então é não conforme. Tá? Vamos abaixar o documento para a gente entender o que a gente vai fazer em seguida. Vem comigo. Pronto. Então aqui tem as outras com aquelas intensidades luminosas sugeridas por mim. Então aqui tem o lançamento em resultado das observações. C conforme, NC não conforme, se é não conforme, necessidade de medidas corretivas. E aqui você descreve nessa segunda página as não conformidades. Onde você identificou a não conformidade encontrada, descreva com bastante detalhamento, se necessário use o verso, a ação corretiva e a medida preventiva. Certo? Responsável pelo registro e a verificação documental. Ok? Esse documento está para você disponível. Importante, tem que se fazer uma ação corretiva. Eu vou voltar aqui para você para chamar a atenção de uma coisa. Tá, professor, você falou que é importante a gente conferir depois se a ação corretiva e a medida preventiva foram feitas. Beleza. A ação corretiva vai, por exemplo, ser feita definitiva. Se ela é na hora, imediata, você faz a troca da lâmpada. Tá? E aí você vai descrever isso daí. Pode usar o verso, pode colocar um asterisco. Olha, a ação foi feita imediatamente, encerrando-se aqui. Ponto. Foi corrigido. Ou, às vezes, não. Às vezes, essa medida corretiva, você pode colocar uma coluna de ação paliativa, ou você pode colocar a mesma que a ação corretiva, P de paliativa, D de definitiva. Você que faz o seu plano, isso aqui é só um exemplo, e dele, esse é o mínimo do mínimo para você usar a sua criatividade de acordo com a sua realidade. E aí você vai descrever, olha, como a ação paliativa foi feita isso, isso, isso. A corretiva foi programada para tal dia e será da seguinte forma. Beleza. E aí você vai ter que voltar para conferir isso, não vai não? Sim. Você vai ter que, de alguma forma, criar uma ferramenta que você possa descrever todas as não conformidades e os prazos que você ficou de ver se elas foram, de fato, sanadas. Tá bom? Isso daí eu te deixo a par. Eu não estou trazendo um modelo para você, mas você pode fazer. Isso pode ser no Excel. Isso não precisa ser obrigatoriamente esse controle, pode ser uma coisa que te lembre, um aplicativo, a forma como você quiser, ou mesmo uma listagem cronológica de não conformidades que você ficou por conferir se elas foram sanadas. Ok? Muito, muito bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quando eu venho aqui, ó, eu apresento para você uma outra possibilidade de planilha, que é o checklist de iluminação. Como é que é esse? Outro exemplo, olha, o PL202B, frequência semanal. Mas o que é semanal, professor? Porque, olha só, na área de abate, eu posso ver a integridade das lâmpadas e protetores. Esse daqui não é da luxagem, é do dia a dia. Se você está tendo sombra, se os protetores estão íntegros, se eles estão bem higienizados, por área de inspeção, ou unidade de inspeção, da maneira como você quiser. E ele pode ser feito de maneira semanal, como eu havia previsto, ou havia sugerido para você anteriormente, num slide aí para trás. A hora, conforme, não conforme, e no caso de não conforme, você vem nessa segunda página e faz da mesma forma como eu sugeri na planilha anterior. Novamente responsável pelo registro e pela verificação documental. Compreendeu? É simples. Ah, professor, agora me deu várias ideias, então coloque-as em prática. Se você tiver dúvida, quiser compartilhar comigo, manda para mim. Show? Vamos fazer uma prática? Vem cá comigo. Tadã! Olha bem esse ambiente. Se essa imagem não estiver boa para você, você me pede que eu pego e te mando ela, para você dar tiver uma noção. Mas eu acho que ela está bem legal aqui de você olhar. Na sua opinião, essa imagem traduz uma boa iluminação, sim ou não? Estou falando de iluminação, tá bom? O que você acha? Está correta ou está incorreta? Está errado. Ah, professor, mas é tanta coisa. Pensa em iluminação. Você acha que essa iluminação, olhando por alto, alguém com esse ângulo de visão, ela está adequada, está suficiente ou insuficiente? Na minha opinião, e eu tirei a foto, eu falo que é muito boa. Por quê? Porque a intenção de colocar é que ela mescla bastantes luminárias, ou seja, bastantes itens luminosos artificiais, com também telhas transparentes, aumentando ainda mais, já que o proprietário aqui, o empresário, não colocou um forro, e isso é um problema, eu sempre recomendo forro nas empresas, mas já que não tem forro, ele aproveitou que essas telhas estavam aqui e substituiu algumas por outras transparentes, o que propiciou
uma iluminação artificial bacana, tá? Uma iluminação total bacana, uma natural com uma artificial interessante, ok? Mais um na prática. E essa luminária? Você acha que está correta ou errada? Dá um pausa no vídeo, tenta olhar, tem um detalhezinho aí comprometedor. Vamos lá. Então eu já falei, está errado, pronto. O que está errado? Vamos lá? Bom, tá vendo isso daqui, olha? Isso aqui é água. A água tem até insetos, resíduos de insetos aqui. Então, o protetor anti-estilhaçamento, ou seja, esse protetor aqui de plástico, ele está retendo água, diminuindo a intensidade luminosa e evidenciando precariedade na manutenção e na limpeza. Belezinha? Entendido? Bom, então, nesse momento eu vou pedir para você tomar um café, dar uma respirada. A gente vai continuar na próxima aula, a gente vai falar sobre ventilação ainda dentro de manutenção, porque está muito intrínseco, muito relacionado. Mas iluminação, o que eu queria passar para você é isso, ok? Dúvidas? Não esqueça de mandar para mim, vou ter um prazerão em te responder. E a gente se vê no próximo bloco, ok? Grande abraço, até lá.